Olá a todos, uma boa tarde, é uma honra, um prazer estar nessa live na Sampo sobre esse tema tão importante da carreira e junto com a Andréa Salcedo bater esse papo e a gente conversar um pouquinho e refletir sobre esse momento. Andréa? Oi, Tereza, obrigada. Olá a todos, boa tarde a todos. É um prazer, como a Tereza trouxe, enorme de estar aqui com vocês, pela Sampo. Eu sou Andréa Salcedo, sou professora e coaching na Sampo, no curso de ABPW. Sou também sócia-diretora da Inove, Soluções e Liderança, junto com a Tereza, e sou coaching C-Level. Tereza? Bom, o que a gente gostaria de conversar nesse bate-papo é o que eu quero impulsionar na minha carreira, né? Então, se a gente observar o contexto geral das mudanças, das incertezas, a única certeza que a gente tem para esse momento é que a incerteza é presente. Então, por mais impactante que seja esse momento, e não tem como dizer que não, a gente precisa também ter um trabalho interno de olhar para aquilo que é positivo, porque senão nós teremos dois problemas, né? Um será no nível da saúde, que já está acontecendo, e o econômico, e nós, no meio de tudo isso, temos a tendência a paralisar, né? Porque todo o impacto, ele paralisa, ou a gente faz mais do mesmo, ou então a gente decide pisar nesse acelerador que nesse momento nos leva para dentro, né? Então, até essa imagem da estrada, né? A gente visualiza uma estrada e como se a gente se perguntasse agora, o que eu quero impulsionar para 2020? Se a gente pensar no que nós havíamos proposto, né, no ano anterior, eu tenho certeza que cada um deve estar refletindo no seu planejamento e muito da sua rota deve estar sofrendo uma mudança de direção. E esse momento ele é muito propício para isso, para a gente olhar para dentro e redirecionar essa carreira agora para 2020. Nós temos assim na história situações cíclicas de tempos em tempos em que a gente passa uma crise, acho que como essa faz muito tempo, né? Ela é bem uma crise relacionada à doença, ela é bem mais séria do que uma crise econômica, embora uma impacte na outra, mas a gente está falando de vidas, né? Então, quando fala de vidas, isso mexe com o nosso lado humano, o nosso lado de cuidar, de preservação da vida pessoal, daqueles que amamos, do planeta. Então, esse é um momento que, quando a gente olha para a carreira, não dá para olhar sem pensar nesse todo. André, qual é a sua visão desse momento? Não estou tão otimista assim, né? A gente está realmente vivendo algo inesperado, que em sonhos pesadelos no caso, né? A gente não esperava viver situação como essa, mas focando na carreira, no nosso ponto principal da carreira, eu acho que a gente pode observar que a história nos mostra que no passado a gente já viveu grandes impactos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a peste negra como um exemplo, lá atrás, no século XIV, foram 25, 30 milhões de pessoas mortas. Então, imagina isso no impacto na Europa. O que aconteceu? Mudou todo um sistema de trabalho. A gente estava no tempo dos senhores feudais. Imagine numa ação econômica como essa, como que se teria servos, né? Então, teve que todo um redirecionamento dos papéis, né, das profissões, de como lidar com essa situação. Se a gente pensar um pouco mais, né, numa crise que a gente viveu um pouco mais recente, por exemplo, 11 de setembro,
a gente viveu em muito grande, né? Esse impacto trouxe para a gente um medo, né? E que mudou as políticas dos transportes aéreos, mudou as políticas de segurança, e que no momento, né, no começo disso, a gente olhava e falava, nossa, mas que horrível essa situação, né? Vamos expor aquela situação de ir para os aeroportos, colocar todas as bagagens, mas hoje a gente observa isso já faz parte, a gente não consegue mais tirar essa situação. Então, a gente vai observando que essas crises mundiais, elas chegam e fazem mudanças muito grandes, mudanças nas políticas, mudanças nos sistemas de trabalho, mudanças nos nossos comportamentos, mudanças nas nossas formas de nos relacionarmos hoje, por exemplo, como a gente está se relacionando, né? É imaginável a gente ver tantas lives como a gente está vendo hoje, a gente está vivendo um momento completamente diferente. As relações de trabalho estão mudando. A gente está hoje com uma política específica aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, também. Mas hoje no Brasil a gente está com uma política que as pessoas que com menos de 12 meses de férias, pessoas com redução nos seus salários, pessoas em carga horária, né, respectivamente, carga horária e salário, pessoas com contratos de trabalho suspenso. Então, a gente não conseguia imaginar uma situação dessa. Então, quanto disso vai impactar o pós-pandemia? Sim, quer trazer alguma coisa? Faz bastante sentido. Mas trazendo para o momento presente, né, todo esse impacto da mudança, onde nós estamos observando o maior impacto? No próprio modelo mental, né? Primeira coisa, a maneira de pensar o mundo. Nós temos uma crise que é global, mas que tem diferentes estágios. Se a gente olhar para os países, como é que será que está a carreira para quem se encontra num estágio que já está com a situação um pouco mais à frente? Porque me vem muito uma imagem como uma onda, né? Quando começou na China, toda essa situação da pandemia, ela veio como uma onda se estendendo. Então, os acontecimentos, eles não foram ao mesmo tempo. Não é como uma crise na bolsa que pode afetar o mundo inteiro no mesmo segundo, no mesmo momento. Essa foi uma crise que foi se desencadeando de uma situação que não está no controle das pessoas. Eu acho que é muito interessante se a gente pensar no controle, como é que a gente imagina lidar com aquilo que está no nosso controle e aquilo que não está. Então, o desafio, por exemplo, na carreira, qual é o instinto, a natureza do ser humano? A natureza do ser humano é de preservação. Toda vez que ele tem uma ameaça, a gente tende a colocar uma energia, um foco maior em se proteger, em se cuidar, evitar perdas, evitar dor. É sempre um processo de olhar para dentro e tentar realmente se defender. Só que, nesse momento, o Brasil, vou trazer assim, já teve esse seu primeiro momento pior no sentido da notícia. Agora vive um momento pior da situação, aonde a gente precisa também olhar para essa carreira, e estou falando de desafio, aonde é que eu me situo, porque as pessoas estão se perguntando, vou dar alguns exemplos, como é que eu tenho um feedback agora que o meu trabalho nesse novo contexto está indo bem? E o que está indo bem, né, nesse novo contexto? Então, para uma empresa que está com problema de caixa, que quebrou, está quebrando, está num momento difícil se segurando, a carreira nesse momento, se eu pensar o quanto eu agrego valor e eu sou útil, é quanto que eu consigo ajudar, auxiliar essa empresa a continuar na sobrevivência. Então, essa mudança de mindset, que não tem o meu, mas tem o nosso, ele é muito importante quando a gente olha no desafio. O desafio é eu sair de mim mesma e olhar aquilo que eu posso contribuir
dentro da minha carreira, dentro daquela empresa que está me dando essa oportunidade de trabalho. Porque se ela não tem continuidade, eu também ali não vou continuar. Então, nesta situação, é uma situação que puxa para a gente olhar para dentro que habilidades eu tenho e fazer acontecer. Uma situação desafiadora nesse sentido, que a gente tem percebido, digo nós, porque eu e André, a gente trabalha junto, e é quanto que as pessoas não querem se expor, muitas vezes, para uma videoconferência. Então, é diferente essa presença presencial e essa presença virtual. Às vezes a pessoa não está se sentindo à vontade, só que esta visibilidade também tem impacto na carreira. Porque agora eu preciso saber com quem eu posso falar, é a nossa maneira de ter o olho no olho, né? E o desafio da organização, dos líderes? Quanto que esses líderes estavam preparados, não só para cobrar um resultado, para fazer o seu acompanhamento, dar um feedback de trabalho profissional, mas agora para pegar um telefone e perguntar se você está bem, se você está tendo condições de trabalhar, né, nessa nova situação, esse novo normal, que ele é um vislumbre assim do futuro, um novo normal, mas como é esse novo normal, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas oportunidades. Mas dentro desses desafios, eu, carreira, aqui na minha casa, com filhos, ou tendo uma parte do meu trabalho home office, outras, né, em várias situações, tendo que trabalhar presencialmente, cuidando desse distanciamento, da higiene, mas como eu lido com isso e ainda me reinvento, né? Isso é um grande desafio. Frente a quê? Então, são perguntas que são muito relevantes para se perguntar na hora de fazer um desenho de uma nova carreira. Porque se eu começo de fora para dentro o tempo todo, eu corro o risco de estar me distanciando daquilo que eu tenho condições de fazer num curto espaço de tempo, né? Porque essa transformação, ela pede uma revisão. Mas quanto tempo eu tenho, né? Quanto tempo eu tenho para fazer essa transição agora? Né? Então, essa transição ela é extremamente importante para que a gente olhe qual é o retorno que a gente precisa para isso. Olha, tem uma pergunta aqui, Marcela. Qual recomendação para a pessoa com experiência em área específica, por exemplo, profissionais de aviação, está vendo muitas dificuldades com essas pessoas queridas? Gente, com certeza. Aviação é um segmento que teve um impacto gigantesco, né? Como é que eu faço? Eu vou falar um pouquinho aqui, vou passar para a Andrea também complementar, mas respondendo, existem carreiras em que a hard skill, que são as competências técnicas, elas são muito mais complexas de você fazer uma transição do que uma carreira em que você, como líder, você carrega este DNA da liderança numa soft skill, numa habilidade comportamental de liderar um determinado segmento, um determinado formato, se ele é um trabalho presencial, se eu já trabalhava com time, muita gente tem time América do Sul, já lidava com o virtual de uma maneira natural, mas quando eu falo de hard skill, eu sou um engenheiro. Meu conhecimento está ligado à aviação. A aviação se encontra nesse desafio. Como que eu transfiro esse know-how? Então, as próprias empresas, isso entra muito no redesenho, né? Do formato, como eu vou olhar para esse futuro. Porque, primeiro, todas as crises são cíclicas. O nosso maior desafio dentro desse negócio é o caixa, o tempo, tanto para a carreira quanto para o negócio. Quanto tempo eu consigo para fazer essa transição e me aperfeiçoar naquele conhecimento que eu tenho, mas dentro de uma flexibilidade para fazer outras coisas que eu gosto e que não me distancia da minha competência técnica, porque eu não tenho esse controle de quando é que vai voltar um sistema ao normal. Não sei se ficou claro, Andrea, pode complementar? André? Então, Tereza, oi, Tereza.
Acho que você trouxe mais, eu só complementaria com a questão de aviação, por exemplo, está me ouvindo? Estão me ouvindo, Tereza? Pode continuar. O som está um pouco ruim. Né? Então tá bom. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, só complementando a questão, por exemplo, da aviação civil, né? Eu sou oriunda, meu primeiro estágio foi na aviação civil. E eu observei no decorrer desses tempos que muitos colegas que começaram antes, quem perdeu o emprego antes de se aposentar, teve bastante dificuldade de se alocar em outro segmento, muita dificuldade. Ou as pessoas empreendiam, ou iam realmente fazer, assim, buscar trabalhos muito inferiores ao que eles tinham. O que eu posso trazer é que o momento agora, principalmente se você é de um segmento muito, muito nichado, muito específico, você vai precisar buscar hard skills diferentes, principalmente relacionadas à tecnologia, consultoria, EAD. A gente está mudando, então não dá para você agora olhar para o passado e buscar essa referência do passado para lidar com o futuro. Você vai precisar observar que áreas que estão dando certo, que mudaram a forma de se relacionar com as pessoas e observar se tem alguma relação. Então, por exemplo, eu trago um exemplo da telemedicina mesmo. As consultas hoje, a gente não imaginava um cenário como esse há 3 meses atrás, de ter os médicos fazendo teleconsultas. Então, olha o quanto economiza de tempo, a possibilidade de ampliar, de diversificar a sua área, você pode ir a mais médicos. Agora, imagina se você observar e fazer essa mesma observação da telemedicina para outras profissões. Por exemplo, a consultoria dentro da aviação. Para um determinado segmento, se você tem uma posição muito nichada dentro da aviação, se você observar, por exemplo, outras possibilidades, um consultor, um psicólogo, um coach, pessoas que trabalham com seguros, imagina a possibilidade que você tem de trabalhar não mais nesse mesmo modelo. Imagina a possibilidade de você fazer atendimentos online. Então, você vai ter que olhar para frente agora. Você não pode usar o mesmo que a gente fazia, o que deu certo. A gente não sabe o que deu certo não vai funcionar agora. A gente vai ter que olhar para o futuro. E o futuro está se desenhando. Então, eu acho que esse é o ponto. Tem uma outra pergunta que o Fábio Oliveira faz, para quem estava planejando começar uma carreira inova, acham que é tarde demais? Qual a sua opinião, Tereza? Então, Fábio, é isso que eu estava aqui lendo agora, a pergunta. Começar uma carreira nova, né? Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, sempre é tempo de começar, não tem tempo certo, tempo errado, porque todos os segmentos de negócio, toda invenção e que vira uma inovação, quando o mercado compra, faz um sentido. A pergunta mais relevante, né, que a gente observa na carreira, do que dá certo, do que não dá certo, é esse encontro entre fazer uma coisa que eu quero fazer, porque eu preciso querer, porque quando eu quero, eu coloco energia
eu coloco vontade, eu coloco força. Eu quero? Então, essa é uma pergunta importante. E aí você precisa pegar isso que é novo e entender o que dentro do que você quer, seu propósito, como é que ele se encaixa no momento atual, mas não, você não pode criar algo pensando só no momento atual, seja na carreira ou no negócio, porque essa situação, ela vai ter seu estágio e ela vai se modificar ao longo da transição. Isso é certo, é observar o passado, é observar os países que estão fazendo um bom trabalho, e que bom que tudo é cíclico, então isso também vai passar. Só que o nosso tempo, tudo mostra que é um tempo maior, né, dada todas as situações que vêm ocorrendo. Então, para uma coisa nova, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: para quem que eu quero entregar esse valor? Se eu estou fazendo uma geração de valor com aquilo que eu estou fazendo, e não só olhar para o dinheiro, porque toda vez que eu só olho para o resultado financeiro, eu posso ter algo de curto prazo. Porque cada vez mais as pessoas, elas querem algo desenhado, sob medida, customizado, com preço acessível, né? E com delivery de preferência, onde ela tenha facilidade em encontrar aquilo que ela quer. Então, a gente precisa perguntar, quando constrói algo novo, como é que eu faço para isso ser aceito nessa sociedade, né? Então, alguns caminhos importantes que você pode ter: feedback, trocar ideia. Eu vejo assim, eu tive uma oportunidade de estudar fora e eu observei muito o mindset das pessoas que olhavam para o brasileiro, dizendo que nós não confiamos nas pessoas, que nós demoramos muito para fazer negócio, que nós passamos por muitas etapas jurídicas, que nós levamos muito tempo para confiar, que a gente não troca ideia, que a gente não trabalhava de forma tão colaborativa. Eu observo tudo isso mudando muito, ainda bem, mas é um momento de verificação, é isso, para quem que eu estou gerando valor, né? E quando eu entregar isso, o que essa pessoa vai obter com esse trabalho, com esse produto, com esse serviço? Quando a gente fala de oportunidades na carreira, a sua pergunta tem muito a ver com isso. Na verdade, a gente olha para um novo dentro de nós, né? Eu acho muito bonito, dentro de uma metodologia da natureza que Rami Arani desenvolveu, que é a visão inteira, porque tudo está conectado, e é interessante porque a natureza, ela é sustentável porque ela é conectada, né? E por que a nossa carreira tem que ser desconectada? Por que eu faço uma coisa que eu não gosto ou que alguém não quer? Como pode dar certo? Né? Então, eu preciso abrir minha visão para entender o que está dentro de mim e que faz sentido. Porque se eu trabalhar com algo que eu não gosto, eu também não vou conseguir sustentar isso por muito tempo, porque eu não tenho conexão com essa escolha. Então, esses são alguns dos desafios pessoais. É óbvio que tem muito mais, é uma lista de desafios, mas as oportunidades também estão dentro desse olhar. Então, uma coisa muito chave para o nosso momento é capacidade de criar conexão. Nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos nos expor, criar conexões, pegar o telefone e ligar, não, saber como a pessoa está, mas também saber o que ela está fazendo, como nós podemos ajudar, ler, estudar. A São Paulo tem uma oportunidade incrível com o LIT, e acho que a gente tem agora uma série de conhecimentos à nossa disposição, e aí vem muito do que está no nosso controle e o que não está, né? Então, o que está no nosso controle é o que a gente pode fazer. Se o Vinícius puder colocar o slide, eu acho que vai ajudar até a visualizar. Porque quando a gente trabalha com controle, nós podemos pensar em 3 momentos. Aquilo que eu tenho controle é o que eu posso fazer. E a minha carreira, dentro do que eu posso fazer, estudar, me preparar, saber quais são meus talentos, quais são as minhas fraquezas, e não ficar preso nas fraquezas, mas ficar agora numa visão de futuro, frente a esse novo momento, que habilidades eu posso desenvolver. Como a Andrea também trouxe da hard skill na aviação, buscar novas hard skills, por que não?
porque agora, mas eu preciso ter algum tipo de conexão que não seja só para o momento, mas que eu possa continuar a me aprofundar. E eu preciso olhar para onde vai o meu setor. A carreira ela é muito diversa e eu preciso entender para onde vai esse mercado e eu só tenho um caminho para entender isso. Conversando com os meus fornecedores, conversando com os meus clientes, participando de conferências, de eventos, de cursos, entendendo o que está acontecendo no mundo, na economia. Então, é um todo que eu preciso estar conectado e eu preciso estar firme, forte e aberta para continuar de uma maneira positiva, investindo em mim, porque este investimento é o investimento mais sagrado, que é aquele que você nunca vai rasgar dinheiro na sua vida, porque você é a sua carreira, você é o seu negócio. Onde você for, você vai levar sempre o seu melhor. André? Só uma pequena complementação que eu acho que se é momento de mudar, né? Se você não está feliz, é o momento de mudar. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas não vai ser fácil também para quem está bem, para quem estava bem, né? Então, eu realmente penso que esse é o momento de você fazer uma profunda reflexão sobre o que você realmente quer, né? Essa crise mundial chegou até a gente realmente precisa parar para pensar o que eu estava fazendo, né? Qual é a minha realidade hoje? Eu estou feliz? Não, eu não estou feliz. Eu estou triste. Eu estou na área que eu quero. Eu estou na empresa que eu quero. Então, esse é o momento para pensar sobre isso, para interiorizar, para fazer reflexões sobre. A gente está bastante tempo nesse sentido de ficar mais reunido, né? Nós estamos em casa, a grande maioria, não sei quem está realmente nas posições mais essenciais e que precisa estar aí trabalhando, mas muita gente está em casa trabalhando. Está trabalhando muito, está trabalhando mais do que se trabalhava, mas esse é o momento da profunda reflexão. Qual é a sua realidade hoje? Onde você está é onde você gostaria de estar, e aí construir este caminho. E aí vocês podem até perguntar, puxa, mas nesse momento, de construir, a minha opinião, quero escutar da Tereza também. Na minha opinião, esse momento de construir as bases deste caminho. Então, se eu não tenho as características necessárias para o que eu quero, então vamos construir, vamos estudar, vamos fazer agora com uma pandemia de formações. A gente tem São Paulo tem assim política, uma possibilidade que trouxe EAD, então, né, fora tem diversas possibilidades de estudar, mas tem as soft skills, sim, porque se você realmente está num momento onde você está fazendo essa pergunta, porque, veja bem, se você não está bem, se você estava levando o seu trabalho mais ou menos, agora é o momento que vai ser bastante perigoso, porque não vai caber essa situação da pessoa não está inteira. Se a pessoa realmente estiver inteira na sua posição, ela vai ter, provavelmente, dependendo do segmento, ela vai ter consequências. O que você pensa sobre isso, Teresa? Então, eu concordo, eu acho que isso é essencial, mas eu vou conectar com a pergunta aqui do Roberto, né, de estar desempregado há um ano, e é da área de informática, né, está se atualizando, mas mudaram muitas coisas, né? Bom, vasta experiência, eu acho que agora
É um momento assim. Bom, primeiro, tecnologia, eu também venho da área de tecnologia, né? Parece vida passada, mas já fui programadora, analista de sistemas, e hoje eu sou da área humana, me aprofundei em liderança, gestão de pessoas, gestão da mudança, porque eu fui descobrindo no meio do caminho da minha carreira que eu gosto de gente. Mas isso não invalida, e essa mente, esse aprendizado dentro da tecnologia, hoje me permite compreender muito mais os sistemas, como eles estão integrados, do que se eu não tivesse passado por essa área. Então, só que agora a pergunta é, se você gosta de tecnologia e você quer atuar fortemente na tecnologia, você precisa se aprofundar sim, né? Independente da vasta experiência. Porque não dá para ter nem experiência se você não tiver o conhecimento. Agora, o que a gente sempre bate nessa tecla, né, de soft skill. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, fazer os melhores cursos. A São Paulo tem um curso fantástico de tecnologia, parcerias excelentes. Você faz o curso, mas você não tem soft skill. Você não consegue ter proatividade de ligar para as pessoas, de buscar um trabalho, de publicar um post na rede social, de falar de você, de gravar um vídeo, de entrar em contato com seus amigos, de fazer uma lista de conexões importantes, para que você consiga se recolocar. O que adianta você ter um belo currículo se ele vai ficar guardado dentro do seu armário? Então, a gente precisa também se desenvolver naquilo que faz com que as nossas hard skills, as nossas competências técnicas, elas tenham visibilidade. Não só as técnicas, mas é interessante, porque as soft skills, que são as competências sociocomportamentais, aquelas que aparecem quando nós estamos nos relacionando, elas ficam muito mais evidentes quando a gente tem um conhecimento por trás, né, que é uma hard skill, e a gente se sente mais seguro, entende? Então, isso é importante você se perguntar agora. E muitas vezes você não está tão distante assim, né? Você pode, dentro de uma dessas áreas da tecnologia, se identificar com algum foco e buscar quem necessita. Hoje, uma série de organizações menores, nós temos muitas empresas que estão empreendendo projetos, precisando. Tecnologia é uma área que, olha, acho que só não falta profissional na Índia, porque o mundo precisa de tecnologia. Toda essa transição que nós estamos vivendo agora, na verdade, ela está acelerando algo que já estava na esteira da transformação. Tudo isso já era parte, né? Você falar de transformação digital nós estamos atrasados, né? Muitos, né? Como país, como organização, estou falando de uma maneira genérica. Mas esse é um trabalho que precisa ser feito. Então, olhar para o futuro, olhar como é que eu mergulho dentro e tenho esse desafio de transformação é essencial. Eu vou dar um exemplo, assim, bem interessante, né? Quando você tem uma crise, vamos lá, um dos pensamentos, agora olhando o desafio da carreira para as organizações. Como empreendedor, né, se hoje você trabalha no seu negócio, você é empregado do seu negócio, né? Então, já dizia pai rico, pai pobre. Então, você trabalha para você, portanto, você tem uma carreira no seu próprio trabalho. O dia que você só investir, já é uma outra história. Mas se a gente pensar nesse momento que você está lá no seu negócio e você pensar assim, o que é que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso transformar para dar esse salto para onde a minha empresa precisa ir, então algumas coisas já começam a ficar também para se pensar. O que eu já fiz que deu certo e que não tem a ver com o tempo? Por exemplo, se a gente olhar para a soft skill da liderança, ela é uma soft skill que é um conjunto de competências. Mas se eu pensar no engajamento,
nessa linha direta de falar com as pessoas, isso funciona no passado, funciona no presente e funcionará no futuro. Porque nós, seres humanos, precisamos dessa conexão. Agora, se ela vai ser via internet, se ela vai ser virtual, se vai ser um holograma, isso aí é parte da transformação. Mas a capacidade de se conectar com as pessoas, de saber ouvir, é essencial. Nós estamos vivendo um momento que a aceleração, as pessoas não estavam se ouvindo. Então, um grande desafio hoje é lidar com o tempo. Como é que eu lido com esse tempo que ele é curto, né? Porque eu tenho uma curva de aprendizagem para esse novo momento, de me adequar, e aí nas organizações, movimentos incríveis com home office, né? De se preocupar se as pessoas estão bem, se as pessoas têm uma cadeira confortável, porque elas vão precisar produzir, né? Para que a organização continue, né? Observar quais ajudas, benefícios eu posso dar com relação à internet, tudo que facilite como líder, que já era, né, uma proposta, como é que eu dou recurso para que a minha equipe me entregue o melhor. Porque se ela me entrega o melhor, ela própria vai construir a carreira dentro deste novo momento, né, se destacando. Então, se destacar é se colocar à disposição. Uma das competências que está no topo da pirâmide é a adaptação. Mas isso também a gente já falava disso antes, né? Toda mudança pede adaptação. O mundo está mudando, veio o mundo VUCA, agora o mundo volta para dentro, né? Essa globalização agora parte para olhar também para os mercados, né? O mercado nacional, o que eu posso produzir dentro da minha casa, como é que eu evito o risco, mitigo os riscos dessa interdependência e não ser uma dependência. Então, são desafios para quem está antenado com relação à carreira, super importante, tanto do lado da empresa, quanto do lado do colaborador e do lado de quem quer empreender uma nova ideia. E quem está desempregado precisa dessas conexões também, fazer esse mergulho dentro, aproveitar agora e buscar essa conexão. Mas a gente precisa de um ingrediente muito importante, energia, porque todos nós buscamos pessoas com energia, pessoas com uma visão positiva, que nos traga alguma coisa. Então, que a gente também tenha essa disciplina dentro de construir todo dia um dia positivo, olhar para a carreira, trabalhar. Então, os desafios é que notícia que eu escolho ouvir, qual é o horário, quanto do meu tempo eu estou ouvindo notícias e quanto do meu tempo eu estou investindo na minha carreira. Quanto das informações que eu escuto são relevantes e quantas não são. Então, tem uma triagem aí com o tempo, né, que é super importante. Diminuir essa carga operacional. Como? Né? Eu preciso delegar, não tem para quem delegar, eu vou precisar escolher quais são os 20% mais importantes da sua carreira, do seu momento, da sua vida, do seu dia, que corresponde a um percentual que, se você deixar para lá, vai te prejudicar. Então, é aqui que você começa seu dia, com aquilo que é melhor, com aquilo que te traz um caminho de futuro, porque a gente tem sinais do futuro, né? Transformação digital, tecnologia, é um caminho sem volta. Então, como é que eu me adequo ao meu ambiente, ao home office, seja permanente, seja parcial, seja temporário, mas como é que eu faço desse momento o melhor momento para a minha carreira? Andréa, se você puder. Teresa, você trouxe, só fechando, né, complementando a questão da pergunta do Roberto, do desemprego. Roberto, além do que a Teresa falou, que eu concordo 110%, eu iria fazer coisas que você não está fazendo hoje, né? Porque, assim, eu converso com muitas pessoas que estão desempregadas, buscando uma nova oportunidade, e elas falam, poxa, mas eu estou no LinkedIn, estou com o meu currículo tá super bem atualizado e nada acontece.
Então, neste sentido, este de se publicar o seu currículo para suas redes e tá atualizado no LinkedIn não é suficiente. A gente observa hoje que mais de 80% das recolocações são via network. Mais de 80%, são quase 90% são indicações. Então, se você está no caminho só de LinkedIn, ou de ir nas vagas nos sites abertos e lá e se cadastrar, este caminho só não vai ser possível, vai ser muito, muito difícil, quase como uma loteria. Então, precisa realmente buscar outros caminhos. E são os relacionamentos, são as pessoas. Mas se você fala, puxa, mas eu não construí isso até agora, como faço? Posso começar agora? Agora é o momento de você começar a observar o que estou fazendo, olhar para o meu currículo, vejo as vagas que estão sendo disponibilizadas no LinkedIn, por exemplo, vagas que estão disponíveis e falta para mim. Então, aí é o momento de você buscar, primeiro momento, falta, rádios, como eu me planejo para poder fazer todas as formações que eu observo. Falta uma experiência específica com a sua rede de relacionamento, família. Eu quero aprender sobre determinada coisa, eu posso fazer um estágio, né? Então, você precisa ampliar a visão sobre os caminhos deste retorno, entendeu? Então, acho que essa é só um complemento que eu trago para a questão que a Tereza colocou. Queria também trazer uma observação que a gente tem, assim, hoje, pensando nos cenários, né, dos profissionais, a gente tem as pessoas que estão empregadas e seguras, que são raras hoje. Eu não sei nem contabilizar, eu imagino que acho que menos de 10% hoje estão empregadas e seguras. A gente tem aquelas pessoas que estão empregadas, mas inseguras, estão com medo. A gente tem aquelas pessoas que estão desempregadas ou estão com seu contrato agora, no momento, né, em aberto, não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente pode também observar as pessoas que estão trabalhando como autônomos, e a gente tem as pessoas que estão empreendendo. Então, se a gente olhar, esqueci de alguma, Tereza, acho que a gente, olhando para esse cenário, a gente tem essas possibilidades, né? A gente observar essas possibilidades para todos, mesmo para aqueles que estão sempre seguros, empregados, mesmo para eles, para todos os outros, a gente tem, assim, dois caminhos. Um é, se você está lá seguro e empregado hoje, amanhã pode mudar tudo. Pode mudar tudo na sua área de atuação, pode mudar tudo no segmento que você está. Então, você realmente vai se perguntar, será que para esta posição eu estou com as minhas hard skills ok? Estou com as minhas soft skills ok? Pede feedback, fale com a família, fale com os alunos, busque isso. Estou hoje com gerente de logística. Será como gerente de logística do segmento de varejo? Eu tenho as hard skills necessárias. Se eu pensar para frente, se falta algo, e isso vai te trazer, e aí consegue se preparando, se planejando, isso vai te trazer força e segurança, que você está olhando para a sua carreira. Então, essa é a parte que você tem controle sobre ela. Então, é bastante importante nesse momento você se empoderado dessa sua força e realmente agir olhando o futuro que você quer chegar.
se você olhar hoje a realidade que você está e ela parece boa, qual é o caminho? O que precisa ser construído neste caminho? E só tem uma pessoa que pode fazer isso, é você. Porque se você ficar apenas na mão, presa, sem fazer absolutamente nada, amanhã a situação pode mudar. Então, acho que essa é o que eu gostaria de trazer. Posso complementar agora da Luciana? Posso complementar com a pergunta. Está um pouquinho instável o seu som, Andréa. A Luciana, né, pergunta aqui. Bom, analista de sistemas já respondemos. Período fora de mercado, buscar se reinventar, o melhor caminho, né? Independe da idade. Bom, primeiro, a gente tem um pensamento bem interessante com relação a isso, que é o pensamento de especialistas, né? Eu acho que a gente, num caminho, quando a gente quer chegar a algum lugar, nós precisamos conhecer essa direção, né? Então, para onde eu estou indo? Se eu tenho uma meta que eu preciso perder peso, eu posso perder peso por mim? Posso. Mas se eu procurar um nutricionista, se eu procurar um personal, com certeza eu vou obter uma ajuda especializada e eu vou chegar nesse lugar que eu quero de uma maneira mais saudável, mais rápida e mais sustentável. Então, quando a gente pergunta de se reinventar, que profissional pode me ajudar a me reinventar? É muito importante que a gente busque também ajuda se o nosso tempo e a nossa qualificação para determinadas coisas tiver uma exigência de algo, vamos dizer, mais refinado. Um bom exemplo disso é um trabalho onde você treina no on the job. É excelente, né? Você tem uma nova capacitação e você vai lá ser treinado na prática, na organização. Como agora, por exemplo, é na prática, né? Então, só que quando você identifica o problema e você começa a buscar uma solução e que com gente que conhece, já fez esse caminho que você está fazendo agora, seja num coaching, seja numa terapia, seja numa mentoria, seja numa consultoria, seja numa escola de educação, de negócio, você está acelerando o seu passo, porque você está com alguém que já trilhou esse caminho, te sinalizando não aquilo que vai dar certo ou não vai dar para você, mas compartilhando experiências. Isso nos coloca numa outra dimensão. É uma coisa bastante interessante, desafiadora para as organizações e para os profissionais em geral. Nesse momento de incerteza, e sempre será, também tem a ver com a tomada de decisão. Porque se a gente esperar ter uma certeza, sabe o que vai acontecer? Quando todos tiverem a certeza do caminho, todos tomarão a decisão. Então, você não vai ter o diferencial de ter conseguido chegar num local onde você consiga ter um destaque, onde você consiga projetar o seu trabalho, onde você consiga liderar, porque quando você esperar todo mundo chegar lá, todo mundo vai chegar e a competição vai ser maior, né? Competitividade vai ser maior. Então, dentro de uma coisa que você queira inovar, você vai precisar tomar decisões, né? E a gente tem que lidar com a questão do errar. Hoje está muito, né? Se fala muito em errar, se vai errar, erra logo, né? Mas o duro é errar as mesmas coisas, né? Sempre errando as mesmas coisas. Mas como que eu vou testar algo novo se eu não me permito testar, né? Então, a velha história de Thomas Edison, né? Quantas vezes ele falhou e ele mesmo deixou essa frase para que ele não falhou, mas ele fez não sei quantas tentativas, mais de 10.000 tentativas. Então, qual é a sua predisposição, primeira, de tomar decisão? Quanto que você toma decisão na sua vida? Quanto que você aposta? Poxa, vou até trazer aqui uma reflexão, né? Sobre fazer um MBA agora, não fazer, aguardar um momento, respondendo até aqui uma pergunta.
Marcelo. Uma coisa importante é, se isso é uma coisa que está na minha trilha, me dá prazer, me gera insight, me gera conhecimento, conteúdo, está em linha com o que eu acredito, eu posso tomar uma decisão se eu tiver um caixa para isso. Agora, se isso não está em alinhamento aonde eu quero chegar nesse futuro, independente, porque esse futuro está em transição, mas a gente já tem uma ideia para onde ele está indo, pelo menos observando alguns aprendizados essenciais, né? Como o home office, por exemplo, trazendo esse aprendizado de equilibrar a vida pessoal com a vida familiar. Equilibrar, não estou falando do tempo, porque eu acho que agora a gente não vive o equilíbrio, né? Ah, que gostoso, estou vivendo um equilíbrio, estou mais com a família, verdade. Para alguns isso é muito bom, para outros não estavam preparados, nem na casa com espaço de trabalho, nem um planejamento sobre a organização. Alguns ficaram com as pessoas que auxiliavam, outros não. Então, todos os níveis hierárquicos da empresa você encontra, de um CEO até uma pessoa que é um estagiário limpando a casa. Então, você tem essa dimensão de ajuste. Agora, pensando que isso também vai passar e a gente vai poder se ajustar dentro deste novo trabalho, eu sou mais produtiva? Faça essa pergunta para si mesmo. Porque tem gente que não tem produtividade trabalhando sozinho, porque não tem a soft skill, não tem a competência da disciplina. E se você não tem disciplina, talvez você flua melhor num ambiente coletivo. Então, talvez agora você passe um pouco, né, por uma situação mais delicada, mas lá na frente você vai estar de volta na sua força. Mas é importante que você desenvolva agora, né? O próprio e-commerce, né, é um caminho sem volta. Cada vez mais isso avança. Só que não adianta você ter hoje toda uma concentração muito maior num único país e todo o resto fazendo seu aprendizado numa transição, porque já passou por uma crise, que é o caso da China, né? Quase que metade. Então, por que eu vou esperar eu precisar ter uma necessidade de tornar meu negócio digital, se eu já estou vendo lá na frente que isso está acontecendo? Então, muitas vezes, porque eu não tomo a decisão, que é o caso de se repensar agora. Mas agora não é mais uma questão de decisão, agora é uma questão de necessidade. Mas eu olho esse panorama e penso, mas quais são as coisas que não estão claras e que você tem sim que arriscar e tomar uma decisão? Muitas vezes a gente observa também outras faculdades, né? Se eu pegar a intuição, quantas vezes a gente sente dentro do coração e fala assim, eu devia tomar essa decisão, mas ela não tem muita lógica. Você não escuta e depois você vê que você deveria ter feito. Então, acho que está na hora da gente também perceber e perguntar o que eu estou percebendo desse ambiente, o que eu estou sentindo. E aí você precisa sair do tumulto, ter um espaço mais tranquilo, um espaço que não seja para fazer, porque você já faz muito, a carga de trabalho operacional aumentou, a curva de aprendizado dessa nova situação também tem o seu espaço, ninguém virou a chave do dia para a noite, mas eu preciso abrir um espaço também para estar comigo e abrir essa percepção e perguntar o que é que eu estou percebendo, o que é que eu estou sentindo, o que eu estou intuindo, qual é o insight que eu estou tendo. E quanto mais a gente troca com pessoas, está conectado, mais a gente se inspira, aprende, compartilha e tem a ver com esse novo momento, né? Compartilhamento, troca, saber ouvir, objetividade, porque acho que vocês devem estar percebendo isso muito forte, embora a tecnologia economizou o caminho da logística, de se deslocar, mas se você não aprender a colocar claramente o que você precisa, você também vai passar o seu dia na internet, você vai passar o seu dia no WhatsApp e não vai conseguir também essa produtividade mais, vamos dizer, criativa necessária para essa reinvenção de si mesmo. Então, a gente já está no horário final, né? Foi um momento bem especial poder compartilhar e com as perguntas também aprender sobre todos esses desafios
eu deixo aqui a minha mensagem, vou passar para a Andrea também deixar a mensagem dela, que a gente aposte naquilo que é positivo e que as nossas ações sejam sempre não só de pensar em si mesmo, mas que a gente possa pensar com propósito, possa pensar que a minha ação ela tem impacto, gera valor para quem, para quantas pessoas, que impacto que eu tenho no mundo, o que eu faço, que agrega valor e o que me faz feliz. Acho que se a gente caminhar pensando nisso e pensando nos impactos sociais e desenvolvendo um pensamento mais solidário, mais compartilhado, de verdade, nós temos uma grande oportunidade nesse momento que não veio à toa de criar uma vida mais sustentável, um mundo melhor para todos. Andréa? Então, para finalizar, eu quero também trazer esse positivo. Eu realmente creio dentro de mim, muito fortemente, que essa crise vai nos levar para um lugar muito melhor. O preço é muito alto, é muito ruim o que nós estamos vivendo, mas de verdade é necessária agora, pensando, já está acontecendo, para a gente transformar. E essa transformação vai começar agora. Acho que congelou, Andréa. Então, quando a Andréa volta, né, falando da transformação, mas eu deixo aqui esse momento, essa importância, eu vou encerrar, a Andrea teve um problema na internet, mas que a gente possa pensar no tempo, esse tempo que você tem é igual para todo mundo, nós temos essas 24 horas que não são 24 horas, mas que a gente possa de verdade, escolha o melhor, acredite em você, acredite no seu potencial e acredite que quando você está com uma energia boa, você tem o melhor. Então, encerro aqui. Atuem naquilo que vocês têm poder de resolver, influenciem naquilo que vocês têm poder de influenciar e não foquem naquilo que vocês não têm controle ou poder de mudar, porque você vai estar desperdiçando essa energia que é o seu melhor e que você pode atuar na sua comunidade, na sua família, com você mesmo, no seu negócio, na sua empresa. E é isso que vai trazer para a gente um aprendizado das necessidades e qual é um mundo melhor que a gente pode construir. Então, um abraço, obrigada.